Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma da Matemática Computacional. Nos vídeos passados, a gente falou sobre aritmética de ponteiros e como é que a gente faz para passar como parâmetro de uma função um vetor. E a mesma coisa seria para passar matrizes como parâmetro de função. Na aula de hoje vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, com bastante conteúdo e que talvez se torne um pouco confuso, então eu recomendo que vocês assistam essa aula mais de uma vez para fixar o conteúdo. A gente vai falar sobre alocação dinâmica de memória, certo? Mas antes de chegar nesse assunto, eu quero tratar de duas coisinhas que a gente precisa falar antes disso. Primeiro a gente vai falar sobre ponteiros do tipo void. Bom, o slide diz aqui: é possível usar um ponteiro do tipo void para armazenar endereços de diferentes tipos. Quando a gente viu lá na aula de funções e procedimentos, a gente viu que era para ser utilizada a palavrinha void toda vez que uma função não tivesse retorno. Ou seja, você chama, ela executa a tarefa dela, mas ela não retorna nada para quem está chamando. É o que a gente chama de procedimento. Mas a palavrinha void pode ser utilizada também quando você cria uma variável do tipo ponteiro, mas não diz de forma explícita qual é o tipo da variável que aquele ponteiro está apontando. Então vamos ver como é que funciona nesse exemplo. Eu estou criando duas variáveis de tipos diferentes, um inteiro e um char, né? Vamos criar aqui as caixinhas relativas a eles. Para simplificar, eu vou chamar o inteiro de i e vou chamar o caractere, o char, né, de c, certo? Então, estou colocando o valor 25 dentro de i e estou colocando a letra A dentro de C. A dentro de C. Relembrando, né, que essas variáveis também vão ter endereços de memória. Então, digamos aqui que o endereço de memória de i seja 00 e o endereço de memória de C seja, sei lá, 08. E logo em seguida eu vou criar uma variável do tipo ponteiro, mas é um ponteiro void, certo? Estou criando aqui a minha caixinha para P, que é um ponteiro, mas é um ponteiro void. Criei ela, mas não coloquei nada dentro dela, certo? A atribuição vai vir na linha seguinte, que eu vou guardar o endereço do inteiro dentro dela. Qual é o endereço do inteiro? Que eu estou chamando de i aqui, né? Só para eu não ter que escrever a palavra inteiro, né? Toda aqui, que vai dar um pouquinho de trabalho. Então aqui, ó, eu vou pegar o endereço, que é 25, que é 00, o endereço da variável inteira, e vou guardar aqui dentro. Então, o conteúdo armazenado por P vai ser 0, 0. Ok? Próxima linha vai ser um printf que vai imprimir a mensagem apontando para int, porcentagem de. E aí, olha só que expressão complicada. Gente, isso aqui, entre parênteses int asterisco, é um cast, certo? Então, nas aulas passadas, provavelmente vocês não vão lembrar porque a gente falou disso há muito tempo, certo? A gente falou isso ainda no assunto da primeira parte da disciplina, né? Isso aqui é um cast de tipo. Um cast é quando a gente força uma variável de um certo tipo a ser convertido a um outro tipo. Então, por exemplo, se eu tinha um inteiro x que guarda 5, e aí eu faço um cast de float, ele vai guardar dentro do float o valor 5.0, ou seja, ele vai converter um inteiro para um float. E aqui, ó, quando a gente faz um cast para ponteiro de inteiro, certo? Ele vai dizer que P é um ponteiro de inteiro e está apontando para a posição de memória 00. E aí, ó, eu aplico o operador de conteúdo. Então, ele vai pegar o conteúdo apontado por P. P está apontando para 00, o computador vai no endereço 00 e vai pegar o seu conteúdo. Então, isso vai imprimir 25 na tela, certo? Imprime 25. Em seguida, eu vou mudar o conteúdo da minha variável P.
Como meu ponteiro é um ponteiro do tipo void, eu consigo fazer isso, né? Agora ele vai receber o endereço da minha variável caractere. Caractere está aqui, o endereço dela é 08. Então eu vou apagar o conteúdo de P, que era 00, e agora vai guardar, ó, o endereço 08. Em seguida tem um printf apontando para char porcentagem C barra N, e aqui eu estou fazendo um cast para ponteiro de char, e em seguida, né, eu vou pegar o conteúdo apontado por P. P guarda dentro dele o endereço de memória 08, o computador vai lá no endereço 08 e pega o conteúdo que é a letra A, e vai ser impresso na tela a letra A. Então aqui a gente usou o mesmo ponteiro para armazenar endereço tanto de um inteiro quanto de um caractere, certo? Então isso é a versatilidade, como se fosse um coringa, né? É o ponteiro void, porque em algumas situações eu posso não saber de forma antecipada qual é o tipo da variável que eu vou ter que guardar o endereço da memória. Então o void pode servir para esses casos, ok? Continuando a execução do código, aqui eu estou criando um novo ponteiro, né? Estou criando o ponteiro PC, estou criando aqui a caixinha dele. O nome dele é PC. Ele também é uma variável do tipo ponteiro e ele não é void, né? Ele é do tipo char. E ele vai receber o conteúdo mesmo, né? De um outro ponteiro, que é o ponteiro P. E aí, para conseguir fazer essa equivalência, eu vou ter que utilizar o cast novamente. Então, eu estou dizendo que P está apontando para uma variável do tipo char. Com isso aqui, eu quero dizer isso, né? Então, o conteúdo dele é 08, vai ser feita uma cópia e PC também vai guardar o endereço 08. Logo em seguida, eu vou ter um printf. O printf vai imprimir a mensagem apontando para char, porcentagem C, e ele vai imprimir o conteúdo do ponteiro PC. O conteúdo apontado pelo ponteiro PC. Né? PC guarda o endereço 08, o computador vai lá no endereço 08 e vai pegar o conteúdo que é a letra A. Então vai ser impresso A na tela do computador. Ok, pessoal? Então, guardem aí essa informação, né? É possível utilizar ponteiros do tipo void. Ok, próxima informação. Função sizeOf. Outro recurso interessante é a função sizeOf. Ela retorna o número de bytes usado por uma variável na memória. Esses números podem ser diferentes dependendo do número de bits do computador, então prestem muita atenção. Dependendo do tamanho do endereçamento da sua memória, ele vai poder ocupar mais ou menos espaço, né? Então, valores podem diferir entre sistemas de 32 e 64 bits. Mas isso aqui vai ser útil para a gente saber os tamanhos das variáveis no momento de fazer uma alocação dinâmica de memória. Então, é uma função que a gente precisa conhecer antes de partir para a alocação dinâmica de memória. Então, vamos para o exemplo. Aqui eu criei uma variável do tipo inteiro A, guarda 25 dentro dela. E aqui, ó, estou imprimindo o resultado de várias chamadas de função sizeOf. Primeiro, sizeOf A, né? Então, eu posso passar uma variável direto como parâmetro. Ele vai ver que A é um inteiro, vai imprimir o tamanho do inteiro, que é 4. Aqui também, né? SizeOf int vai imprimir 4. E aqui vai imprimir, né, o tamanho do char, o tamanho do long e o tamanho do double. Então, você, nessa função sizeOf, você tanto pode passar como parâmetro o tipo, como passar a variável, certo? Se você passar uma variável, ele vai ver qual é o tipo daquela variável e vai imprimir o tamanho daquele tipo. E se você passar o tipo, ele já vai saber, né, qual é o tamanho daquele tipo e vai, quer dizer... Essa função é que vai saber, né? Ela vai calcular. E aí, você vai imprimir na tela o tamanho da variável daquele tipo, certo? Então, dois conhecimentos importantes. Primeiro, ponteiro do tipo void. Segundo, função sizeOf.
E agora a gente vai falar sobre as funções de alocação de memória. Em C, também podemos trabalhar diretamente com a alocação de memória. Podemos usar funções ou procedimentos que alocam uma quantidade de bytes na memória para podermos armazenar valores. Então, o que é que acontece? Na memória do computador, né, você vai ter lá várias gavetinhas, né? E aí, a gente pode chamar funções que vão alocar memória e desalocar memória. Então, por exemplo, eu posso chamar uma função que vai alocar esse tanto de memória, essa região aqui, e também desalocar, certo? Liberar essa região de memória de acordo com a necessidade do nosso programa. Isso faz com que o nosso programa se torne mais eficiente, né? O uso de memória, ele vai ocupar o espaço somente do que está realmente sendo utilizado, tá? Algumas explicações mais técnicas. A maior parte das variáveis e funções que criamos em nossas aulas passadas, com exceção das variáveis globais, usam uma região de memória chamada stack. Então, variáveis locais, funções, usam essa região da memória chamada stack. Mas as variáveis que a gente criar utilizando a alocação dinâmica, através dessas funções aqui, né, que a gente vai aprender cada uma delas, elas ficam em uma outra região da memória chamada heap, ok? Então, a gente vai utilizar essas funções, olha só, malloc, calloc, realloc e free. Vamos ver o que cada uma dessas funções faz. A função malloc. Malloc vem de Memory Allocation. Então, é como se fosse uma abreviação de Memory Allocation, né? É exatamente aquela figurinha que eu desenhei no slide anterior. Você vai ter a memória com todas as suas posições, né? E a função malloc ou malloc vai alocar um bloco de memória na heap, que é a região de memória, certo? E vai retornar o endereço daquela região para quem chamou essa função. Então, essa função ela vai ter um retorno, e o retorno é o primeiro endereço daquela região que foi alocada na memória. O endereço retornado está em um ponteiro do tipo void. Então, por isso que a gente precisa saber o que é um ponteiro do tipo void antes de aprender como é que se utiliza uma função malloc. O tamanho da região alocada deve ser passada como parâmetro da função. Por exemplo, e aí a gente tem um exemplo aqui da função malloc. Então, vamos lá. Aqui eu criei um ponteiro void, certo? E aqui eu estou chamando um malloc, passando o tamanho de um inteiro. Então, o que é que ele vai dizer? Primeiro ele vai chamar essa função sizeOf, que vai me dar o tamanho de um inteiro. Esse tamanho aqui a gente sabe que pode variar dependendo do seu computador, se for de 32 ou de 64 bits. Mas vamos considerar, para esse exemplo, que ele ocupa 4 bytes, certo? E aí, cada caixinha dessa é um byte, certo? E aí, malloc passando 4, ele vai alocar essas 4 posições aqui, certo? Então, alocou essas 4 posições e vai retornar, digamos que essa posição aqui seja 0, essa aqui seja a posição, essa aqui seja a posição 4, eu fico impressionada com a minha coordenação motora, 8, e aqui é a posição 12. Percebam que eu não guardei nada, eu só fiz alocar para utilizar, certo? E aí, eu aloquei essa posição, essa região de memória, né? Esses 4 bytes. E aí eu vou retornar para o meu P, olha só, minha variável P aqui, que é uma variável do tipo ponteiro void, ele vai receber 0, que é o endereço da primeira posição da região alocada pelo malloc. Joia. Aí aqui eu vou começar a guardar coisas dentro dessa região que foi alocada pelo malloc. Vou armazenar o valor 3. Mas como é que eu faço isso? Aqui eu vou ter que fazer um cast para o tipo que eu quero, né? Que é um inteiro. E aqui eu estou utilizando o operador de conteúdo. Ou seja, meu P vai apontar para um inteiro,
certo? Eu sou obrigada a fazer esse cast para poder funcionar, para eu poder guardar um inteiro lá dentro. E aí, ó, meu P, ele guarda a posição 0, o computador vai lá no endereço da posição 0 e vai guardar o valor 3. E aí, em seguida, no printf, ele vai imprimir, ó, valor de P, 2 pontos, porcentagem D, barra N, a mesma coisa, né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Estou usando o cast para dizer que P tá apontando para uma variável inteira e o conteúdo dele. P vale 0, eu vou lá no endereço 0 e vou pegar o conteúdo dele, que é 3. Então, vai imprimir 3 na tela, ok? Mais um exemplo de função malloc. Podemos fazer diretamente o cast para um ponteiro do tipo desejado. Então, como é? Antes aqui, a gente cria um ponteiro void e depois vai ter que ficar fazendo o cast. A gente pode simplificar isso, certo? A gente já faz o cast diretamente no momento da atribuição e já cria o ponteiro direto para aquele tipo de variável. Aí aqui eu estou criando, estou com a minha memória no computador, com todas as posiçõezinhas lá. Para cá tem mais coisa e para cá também tem mais coisa, certo? Mas aí vamos imaginar, ó, malloc vai alocar quanto? O tamanho de um char. E o tamanho de um char, se não me engano, são 4 bytes também. 1, 2, 3 e 4, né? Vai alocar essa região. Digamos que o endereço de memória seja 6, 7, 8 e 9. Certo? E eu vou ter que retornar alguma coisa, né? Para quem está chamando malloc. Eu vou retornar o quê? Vou retornar o endereço da primeira posição que foi alocada. E aqui eu vou ter a minha variável P, que é onde eu vou guardar esse endereço. P, que vai ser um ponteiro, mas não é um ponteiro void. Ele é um ponteiro do tipo char. Eu já estou especificando aqui no momento da declaração, né? E aí eu vou guardar o endereço 6. Pronto. Agora que eu já tenho o meu ponteiro P, que é do tipo char, eu já posso alocar valor nele diretamente utilizando o operador conteúdo, né? Olha só a diferença. Eu tinha que fazer o cast aqui no momento da atribuição. Mas como eu já fiz o cast diretamente no malloc, né? Depois de chamar o malloc, eu já posso fazer aqui direto utilizando o operador de conteúdo. Então, P quem é? É 6. Eu vou no endereço 6 e vou colocar lá dentro a letra A. Então, guardo A aqui dentro. E em seguida, vou imprimir na tela, né? E novamente, o conteúdo apontado por P vai imprimir A na tela do seu computador. Outro exemplo da função malloc. Também é possível alocar um espaço maior na memória. Nesse caso, percorrer as regiões alocadas é similar a percorrer um vetor. Ok, gente? Então, vejam só que viagem. Eu tenho aqui a minha memória, cheia de posiçõezinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Tem mais coisa para cá e tem mais coisa para cá também. Mas não vem ao caso, né? O malloc aqui, ó, percebam que eu já estou fazendo o cast nesse momento. Então, eu já posso criar um ponteiro P, que é do tipo inteiro. Tá aqui meu P, que é um ponteiro, né, do tipo inteiro. E o malloc, ele está fazendo, ó, isso aqui não é o operador de conteúdo. Isso aqui é o operador de multiplicação. Lembram, né? Que para fazer uma multiplicação a gente também utiliza o asterisco. E aí ele vai pegar o tamanho de um inteiro e vai multiplicar por 3. Ou seja, ele vai alocar na memória do computador um espaço suficiente para armazenar não um, mas 3 inteiros. Então vão ser, ó, 1, 2, 3, 4, aqui o primeiro inteiro, 1, 2, 3, 4, o segundo inteiro, e ó, 1, 2, 3, 4. Ele vai alocar toda essa região aqui,
digamos que cada posição seja um byte, né? Então aqui eu estou alocando 12 bytes. 12 dividido por 3 vai dar 4, que é, aqui vai estar o inteiro 1, o inteiro 2 e o inteiro 3. E o que é isso, minha gente? Isso aqui é um vetor de inteiros. Eu vou ter aqui o índice 0, o índice 1 e o índice 2, né? Para facilitar as coisas, quando eu fizer aqui a aritmética de ponteiro, a gente já sabe que ele vai pular de 4 em 4, né? Então, eu vou apagar aqui essas divisórias aqui. E eu vou ficar com um array. Deixa eu refazer aqui. A minha figura, né? Aqui, ó, eu tenho o índice do meu vetor e eu vou colocar em azul o endereço, né? Aqui vai ser a primeira posição, que vai ser 0, 0, 0. Aqui eu vou ter a segunda posição, que vai ser 0, 0, 1. E aqui eu vou ter a terceira posição, que é 0, 0, 2. Pronto. Então, eu vou alocar aqui, né? E dentro de P eu vou guardar quem? Vou guardar o primeiro endereço, né? Que é o que vai ser retornado pela função malloc. Então, eu vou ter 0, 0, 0. Pronto. Aí, ó. Aqui eu já estou modificando a primeira posição, né? Ó, o conteúdo apontado por P vai receber 1. O que é que isso quer dizer? Eu guardo 000 dentro de P, aí eu vou lá no endereço P, que é 000, e vou guardar o conteúdo 1. Então, a posição 0 do meu array contém o valor 1. E agora, ó, vou fazer a aritmética de ponteiro para pular para a próxima casa, né? Quando eu faço P mais 1, eu pulo para a próxima casa, que foi alocada também com o malloc, e vou guardar o valor 2. E depois eu vou fazer P mais 2. E aí, ó, vou pular, não uma casa, mas duas casas. E aqui na segunda casa eu vou guardar o valor 3. Então, eu consegui criar um vetor de inteiros e colocar valores dentro dele, alocando memória com o malloc e utilizando o ponteiro que ele retorna. E aí, ó, no final, eu dou o print, né? Primeiro vai imprimir o conteúdo apontado por P. P contém o endereço 000, vou lá no endereço 000, o conteúdo é 1, vai imprimir 1 na tela. Depois eu vou imprimir o conteúdo apontado por P mais 1. 000 mais 1 vai dar 001. Então, vou pegar o conteúdo do endereço 001, que é 2. Vai imprimir 2. Né? E eu poderia também repetir aqui, né? E fazer, ó, P mais 2. Que aí ele ia pegar o conteúdo de 002, que é 3. E imprimir 3 na tela. Joia, gente? Outra maneira mais intuitiva de percorrer os elementos na memória alocada. Então, aqui eu faço a mesma coisa, né? Eu vou pegar a memória lá, né? Vou pegar, ó, o tamanho para 3 inteiros. Eu vou pegar inteiro 1, inteiro 2 e o inteiro 3. Né? Só que aqui, em vez de fazer aquela aritmética de ponteiros, eu estou usando a notação tradicional que a gente já estava acostumado a utilizar, né? P na posição 0, P na posição 1 e P na posição 2. Então, vejam só como é versátil essa notação de ponteiro, né? Eu tanto posso utilizar o operador de conteúdo, né? Peraí. Isso aqui é equivalente. Deixa eu colocar o símbolo de equivalência. A asterisco P. Isso aqui vai ser equivalente a asterisco
P mais 1. E isso aqui vai ser equivalente a... Deixa eu apagar o rabinho desse P aqui, que ficou muito grande. Vai ser equivalente a asterisco P mais 2. Certo? Então, ó, eu só fiz substituir isso aqui para a gente ter uma notação um pouco mais intuitiva, ó. P, P mais 1 e P mais 2. Ok, gente? Então, ó, pode tornar o trabalho da gente mais intuitivo, certo? E depois, para imprimir na tela, a mesma coisa, né? Isso aqui está substituindo asterisco P e isso aqui está substituindo asterisco. Abre parênteses, P mais 1, fecha parênteses. Ok, falamos da função malloc. Tentem utilizar ela, vejam o que é que acontece e vamos agora para a função calloc, certo? A boa notícia é que se você entendeu malloc, vai ficar muito fácil entender calloc. Por quê? Porque a função calloc é similar a malloc. Nela passamos dois parâmetros: o número de unidades que queremos alocar e o tamanho da memória alocada para uma unidade. Então, lembra lá que na malloc a gente sempre colocava 3 vezes o tamanho de uma variável do tipo inteiro? Aqui a gente vai separar isso. Ó. Primeiro a gente vai colocar quantas unidades a gente quer e depois o tamanho de cada unidade. E aí, lá dentro da função, ela vai fazer essa multiplicação. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui o meu vetor, o meu ponteiro P. Vou desenhar ele aqui. Meu ponteiro P, que é um ponteiro para um inteiro, né? E ele vai receber o quê? Vai receber um cast, que é o retorno da função calloc. Então, calloc também vai retornar um ponteiro do tipo void, mas quando a gente coloca um cast aqui na frente, ele vai converter esse ponteiro void para um ponteiro do tipo inteiro, certo? E aqui eu tenho a memória do computador, né, com a região que vai ser alocada. Eu quero 2 posições do tamanho de um inteiro, ou seja, digamos que eu tenha mais para cá e mais para cá, né? Também tenho posição para cá e posição para cá. E aí, o endereço de memória aqui é 5 e aqui é 6. O calloc vai dizer, ó, são 2 unidades, cada uma desse tamanho, né? Para facilitar, a gente sabe que aqui dentro, na verdade, vão ter 4 slots de 1 byte, né? Mas, para simplificar, vamos considerar que é um slot de inteiro, né? Então, eu vou pegar um slot de inteiro, 2 slots de inteiro e vou alocar, né? E vou retornar para a pessoa que está chamando esse endereço 5. E aí, 5 vai ser guardado dentro do meu ponteiro P. E aqui, ó, eu quero que o conteúdo do endereço apontado por P receba 10. P armazena 5, o computador vai lá no endereço de memória 5 e vai guardar o valor 10. Então, eu já vou armazenar o valor 10 na primeira região alocada pelo calloc. E aqui eu vou chamar o P mais 1, P vale 5, a próxima posição vai ser 6, então eu vou no endereço 6 e vou guardar 20. Então, aloquei aqui as 2 posições, né, que foram alocadas pelo calloc. Em seguida, eu vou imprimir elas na tela. Então, aqui eu vou imprimir 10 na tela. Por que 10, Paula? Porque P armazena 5, 5 é o endereço de memória. Quando eu for nesse endereço de memória, eu vou pegar o conteúdo dele, que é 10. A mesma coisa para P mais 1, que vai imprimir 20. E é desse jeito que funciona o calloc. Então, se você entendeu o malloc, o calloc fica mais simples, né? Em seguida, vem a função realloc. Como é que funciona essa função? É possível mudar o tamanho de uma região alocada previamente usando a função realloc.
Então, primeiro você chama um malloc ou um calloc que vai alocar uma determinada região da memória do computador. Digamos que depois você preencheu toda aquela região e você precisa de mais espaço. Aí você pode chamar um realloc que vai pegar essa região e vai realocar mais coisas dentro dela, certo? Olha só, essa função ela tem dois parâmetros. O primeiro é o endereço de uma região de memória previamente alocada por malloc ou calloc e o segundo é o tamanho do novo bloco de memória. Então vamos ver como é que funciona nesse exemplo. Aqui eu tenho a memória do computador, que tem 1, 2, 3, 4, 5 posições. Lógico que ela vai ter mais, então ela cresce para cá e para cá, né? E aí, ó, eu estou fazendo cast para inteiro, então eu já sei que eu vou guardar aqui dentro da variável p um ponteiro para inteiro. Ponteiro para inteiro. O malloc vai alocar o espaço 2 slots do tamanho de um inteiro. Então, digamos que sejam essas duas posições aqui que o malloc vai alocar. O endereço daqui pode ser 10 e a próxima posição pode ser 11, certo? Então, ele alocou essa posição para 2 inteiros e retorna para quem está chamando o primeiro endereço. Então, o ponteiro P vai guardar o endereço 10. Próxima linha, vou pegar o conteúdo apontado por P e vou colocar 10 lá dentro. Então, P tem o endereço 10, vou lá dentro do endereço 10 e vou colocar o valor 10 lá dentro. E aí, ó, armazeno 10 na primeira região. Em seguida, eu vou fazer a aritmética de ponteiro, vou fazer P mais 1. Aqui eu estou no endereço 10, o próximo endereço, considerando que é um ponteiro para inteiro, vai ser a posição 11. Então, na posição 11, eu vou guardar o valor 20. Venho aqui e guardo o valor 20. Ok, então já ocupei as duas regiões alocadas na memória com o malloc. Preciso de mais espaço. O que é que eu posso fazer? Eu posso chamar a função realloc, certo? E aí, ó, eu tenho o ponteiro para o inteiro, que vai receber o resultado da função. É uma muriçoca aqui, desculpem, já estava tirando minha concentração. Enfim, estou chamando aqui a função realloc. A função realloc, que aqui vai ter o ponteiro daquela região, né? Olha só, ela tem dois parâmetros. O primeiro é o endereço de uma região de memória previamente alocada e o segundo é o tamanho do novo bloco de memória. Então, tinha um slot que era para 2 posições e agora eu vou ter um para 3 posições. Então, isso quer dizer que ele vai pegar, ó, e vai realocar 2 posições mais uma, né? Então, vai ocupar esse espaço aqui. Deixa eu recuperar aqui essa linha. E a posição que é de endereço 12. E logo em seguida, né, eu já de cara coloco o valor 30 dentro dele, porque P vai continuar recebendo esse valor aqui 10, né? 10 mais 2 vai dar 12, eu vou lá no endereço 12 e eu coloco o valor 30. E em seguida vou imprimir o valor que P aponta e que P mais 2 aponta. P é 10, né? Aponta para a posição 10, o conteúdo da posição 10 é 10, vou imprimir 10 na tela do computador. E em seguida, ó, P aponta para 10, vou fazer 10 mais 2, ele vai pular 1, 2, vai pegar a posição 12 e imprimir o conteúdo dela. Então, vai imprimir 30 na tela. Ok, gente? E é assim que funciona a função realloc. Então, falamos de malloc, calloc, realloc. E agora a gente vai falar da função free. A boa notícia é que essa é a última função de alocação dinâmica de memória, né? Então, se você entendeu bem essas 3 funções, essa função também vai ser tranquila de ser entendida, certo? Então, a função free, ela faz o contrário do que as outras funções fazem. Enquanto as outras funções
reservam, alocam, ocupam a memória do computador, o free vai liberar a memória do computador. Então isso quer dizer que aqueles slots vão ser desalocados e você pode utilizar elas para colocar o valor de outras variáveis, de novas variáveis no seu programa. Essa é a vantagem, né, de você usar o alloc e depois o free, que aí a memória do seu computador ela vai sendo alocada e desalocada conforme o programa for sendo executado. Então vamos lá, função free. A função free recebe como argumento o endereço de uma região de memória previamente alocada por malloc ou calloc. Ela desaloca a porção de memória que foi alocada. E aí, vamos ver como é que acontece isso. Esse exemplozinho aqui a gente já fez, né? Vamos fazer ele de novo, que pode ser que não tenha ficado muito claro, mas eu tenho lá a memória do computador com vários slots. E aí, eu tenho também a minha variável p, que é um ponteiro para um inteiro. Eu vou chamar a função malloc, que vai alocar 2 vezes o tamanho de um inteiro. Então, digamos que ele pegue essa região aqui, pá. Pegou esse endereço 5 e o endereço 6 e retornou para mim um ponteiro do tipo void, mas eu estou fazendo um cast para converter esse ponteiro do tipo void para o tipo inteiro. Então, dessa forma, eu vou conseguir alocar dentro de P, certo? Então, P vai receber 5. P vai receber 5, mas nesse momento aqui, eu ainda não guardei nada lá dentro, só aloquei a região de memória, de forma dinâmica, né? Aí, quando eu faço asterisco P igual 10, na verdade, eu quero dizer que o conteúdo apontado pelo ponteiro P vai receber 10. Quem é que P guarda? Guarda o endereço de memória 5. Então, o computador vai lá no endereço 5 e vai guardar 10. Agora eu vou fazer, P mais 1. P é 5, a próxima posição é 6, então eu vou lá no endereço 6 e vou guardar 20. Pronto. Aloquei tudo, aí aqui eu vou imprimir na tela, né? Primeiro eu imprimo 10, depois eu imprimo 20. E aí, uma vez que eu terminei de fazer tudo que eu queria com aquela região da memória, aloquei e imprimi, não vou mais utilizar no resto do programa, eu posso chamar a função free, né? A função free, ela vai desalocar aquela memória. Então, ela vai, dizer, isso não lhe pertence mais. E em seguida, ele determina que aquele ponteiro, ele vale null, porque null é o valor nulo, né? Não significa nada na linguagem de programação. Ok, gente, então essa aula teve bastante conteúdo. Na próxima aula, a gente vai aprender como utilizar a função malloc e free para alocar memória para a criação de vetores e de matrizes. Então, se você entendeu bem essa aula, aperte o play para o próximo vídeo, a gente se encontra lá. Um abraço!